Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 4 de eletricidade básica, meus queridos. Última atividade do nosso módulo. Eu super entendo que esse módulo foi um pouco cansativo, correria do final de ano, só que é a última, pessoal. E juntos a gente vai fazer mais essa, para fechar esse módulo com chave de ouro. Desde já quero agradecer, tá bom, pessoal? Todo mundo que se inscreveu nesse canal, deixou seu like, compartilhou esse vídeo, participou dos grupos de estudo, das lives. Poxa, muito obrigado. E quero dizer que permanecemos juntos para o próximo módulo, tá bom? Meus queridos, vamos lá então. Essa atividade é bem tranquila. Ela aborda os conceitos que vocês viram no decorrer deste módulo. Bem tranquila. E eu separei uma questão aqui para a gente fazer juntos. E uma questão que eu gosto muito desse tipo de questão, porque eu sou engenheiro civil e trabalho com projetos, então é uma questão que envolve esses conceitos. Então vamos lá, então, pessoal. Vou abrir aqui para vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa atividadezinha e a gente vai abordar essa questão, pessoal. Então aqui ele traz uma contextualização inicialmente e em seguida ele fala a respeito do assunto abordado pelo texto apresentado anteriormente, considerando seus conhecimentos sobre a disciplina, avalie as afirmativas a seguir. Em uma cozinha com duas tomadas, ambas devem apresentar 600 VA de potência. Questão de projeto, pessoal. 2. Residências tomadas de uso específico, TUE ou TUI, pode ser encontradas em equipamentos corrente superior a 10 A. Essa é de graça, hein? E a 3. Em uma sala com 8 metros quadrados, deve se apresentar no mínimo 2 pontos de iluminação no teto, ambos com potência de 100 VA. Beleza? Então vamos lá então, pessoal, abordar sobre cada uma dessas afirmativas. Bom, a primeira, pessoal, ele fala acerca de tomada de luz geral, lá da cozinha, né? Então, pessoal, ele fala o que lá? Em uma cozinha com duas tomadas, ambas devem apresentar 600 VA de potência. Então, pessoal, o que a norma ela fala pra gente? Ora, a potência mínima das tomadas localizadas em banheiros, cozinhas, áreas de serviço e áreas similares devem ser de 600 VA, pessoal, para as três primeiras tomadas. Para as demais, é admissível 100 VA por tomada. Para os demais cômodos, a potência mínima das tomadas deve ser de 100 VA. Beleza, ficou confuso? Tranquilo, pessoal. É o seguinte, se você tem um desses três cômodos listados aqui, ó, banheiro, cozinha, área de serviço, as primeiras três tomadas que você colocar nesses ambientes necessariamente tem que ser de 600 VA. Por quê, pessoal? Porque geralmente esses ambientes a gente vai usar aparelhos especiais, como assim? Aparelhos que exigem uma carga maior, entendeu? Uma potência maior. Então, pessoal, a norma ela já leva isso em consideração e já prescreve, ora, até 3, de 1 até 3, todas as tomadas têm que ser de 600. A partir da quarta, aí você pode colocar só uma de 100, da quarta em diante, mas se for só 3 ou menos do que 3, necessariamente cada uma das tomadas tem que ser 600 VA. Portanto, pessoal, essa primeira sentença ela é correta, ela é verdadeira. Beleza? Tranquilo, entendeu a ideia, né? Então, se eu tenho uma área englobada, um ambiente, né, sendo um deles, algum destes listados, banheiro, cozinha, no caso é a cozinha, então as três primeiras tomadas obrigatoriamente tem que ser de 600 VA. Ora, se eu só tenho duas, evidentemente as duas vão ser de 600 VA. Bom, a segunda questão, ele fala sobre residências, tomada de uso específico, TUI. Então, o que acontece, pessoal? Tá aqui, TUI. Bom, TUI é a tomada de uso especial ou uso específico, depende da literatura. As tomadas de uso específico são aquelas destinadas a equipamentos fixos, meus queridos, ou estacionários, e sobretudo que possuam uma corrente nominal superior a 10 A. Beleza? Então aqui já está a resposta, né? Então, sim, é verdade, né, pessoal? Porque a questão falava justamente sobre isso, sobre a corrente nominal ser superior a 10 amperes, e aqui eu coloquei exatamente a explicação que aborda a resposta da questão.
Bom, mas continuando, a norma, né, que estabelece as tomadas de uso específico devem estar localizadas a, no máximo, 1,5 metros do equipamento que esta irá alimentar. Então, pessoal, a distância entre o seu micro-ondas e a tomada não deve ser mais do que 1,5, tá? Então, no momento do projeto, isso é bem importante, porque a gente tem muitas reuniões com arquiteto. Eu sou civil, não sei se vocês são de civil, mas talvez estou falando com alguns que vão ser futuros engenheiros eletricistas, engenheiro elétrico. Então, às vezes, isso não é levado em consideração, esses pequenos detalhes. E na hora da execução que a bomba explode, porque o mestre de obra, o pedreiro executa, e às vezes a gente chega, poxa, não é exatamente isso, enfim. E tudo isso gera custo, né? Então, pessoal, para finalizar, os casos mais comuns de tomada de uso específico são chuveiros, clássico, né? Torneira elétrica, forno elétrico, condicionadores de ar, bombas para piscina e aparelhos de micro-ondas, pessoal, beleza? Bom, e por último, pessoal, a última questão, ele fala em uma sala com 8 metros quadrados. Deve apresentar no mínimo 2 pontos de iluminação no teto, ambos com potência de 100 VA. Então, pessoal, a gente vai falar disso agora. O que a norma traz pra gente? Ela fala, a potência prevista para cada ponto, a norma estabelece que ambientes com até 6 metros quadrados devem possuir um ponto de, no mínimo, 100 VA, beleza? Ok, e para ambientes com mais de 6 metros quadrados, minha sala é mais que 6, e aí? Bom, para esses casos, em ambientes com mais de 6 metros quadrados, devem ser previstos 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados e para os seguintes, ou os demais, ou os adicionais, 60 VA para cada 4 metros quadrados adicionais, beleza? E aqui eu coloquei, eu copiei a questão para a gente fazer junto. Como que a gente faz isso? Simples, pessoal. Ora, eu sei que a norma diz que quando a gente tem uma área com mais 6 metros, eu tenho que dividir essa área em duas partes. Primeira parte, uma destinada a 6 metros, e o que sobra eu tenho que dividir em parcelas de 4 metros quadrados. Opa, em parcelas de 4 metros quadrados, pessoal. Por quê? Deixa eu pegar minha canetinha. Aí, agora foi. Em parcelas de 4 metros quadrados. Por quê? Porque ela fala que para cada 4 adicionais, a gente tem que colocar 60 VA. Então, a minha sala, né, ela tem 8. Então, eu sei que, primeiro, eu tenho que dividir essa parcela em uma parte de 6 e o restante para eu ver quantos pontos adicionais. Ora, se é 8, então eu sei que a área total... Pensa comigo, pessoal, vai ser igual a 6 mais 2, porque é 8, né? Fala aqui que é 8, então 6 mais 2, dá 8. Por que eu fiz essa divisão? Então, porque esses primeiros 6, então a gente vai ter que, obrigatoriamente, perdão, pessoal, a gente vai ter que colocar um ponto de 100 VA. Então, aqui eu já tenho um ponto de 100 VA. Então, 1 vezes 100 VA, beleza? E o que resta depende, pessoal. Ela fala que para cada 4 metros adicionais, eu adiciono um ponto de 60 VA. Quanto sobrou? 2. 2 é menor do que 4, certo? Então, eu vou adicionar mais um ponto para satisfazer essa demanda dessa área adicional. Então, aqui eu vou ficar com 1 vezes o que, pessoal? Eita, ficou bem torto, hein? 1 vezes 60 VA aqui. Tranquilo? Então vai ser essa a minha divisão. Então, vou ter um ponto de 100 e um de 60. Porém, a questão ela fala o quê? Ela fala que a gente vai ter, no mínimo, dois pontos de 100, né? Então, não é exatamente isso, né? O mínimo que a norma estabelece, nesse caso, é um de 100 e um de 60, pessoal. Beleza? Bom, sendo assim, então, a gente sabe que a primeira é verdade, a segunda é verdade e a terceira é falsa. Então, a gente tem 1 e 2 apenas. Tcharam, tá aqui. Beleza? E é interessante, pessoal, essa terceira questão, porque isso é realmente uma questão prática. Quando a gente vai fazer projeto residencial,
ou comercial, a gente encontra muito isso. No último projeto que eu fiz há 3 meses atrás com alguns parceiros do escritório, uma das questões foi essa. E aí era o primeiro projeto do estagiário em questão, enfim. E aí foi bem legal. Ele fez uma planilha. Eu até aconselho vocês fazerem algo bem simples, mas que ajuda bastante, pessoal, do tipo... Assim, ó, pessoal, para saber quantos pontos de iluminação, tá bom? A gente vai ter em determinado ambiente. Simples, pessoal. Você coloca, assim, ó, por exemplo, ó, você coloca a área total, e aí vocês vão criar uma célula para a área total, beleza? Tranquilo? Tá, beleza. E agora, pessoal? Agora a gente coloca, ó, 6 primeiros 6 metros quadrados. E depois múltiplos de 4 metros quadrados. Como assim, professor Matheus? Simples. Olha que interessante. E por último, então a gente tem como resultado quantidade de pontos de luz. Aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Quantidade de pontos sem VA, colocar assim para ficar bem didático para vocês. Isso é bom porque isso na prática, né, ajuda bastante, porque você já tem uma planilhinha sempre já pronta, beleza? Então, ó, é algo bem simples, pessoal. Ó, pensa comigo, vocês já vão compreender qual é a ideia aqui da nossa planilha, pessoal. Isso é bem simples, só que ajuda bastante, porque economiza tempo, né? E na vida prática do engenheiro, pessoal, que a gente mais precisa é agilidade, meus queridos. Então, sempre aconselho, meus professores, né, na época de faculdade, sempre diziam: gente, vocês têm que ter tudo automatizado, hein, pessoal? Tudo já no Excel por suas próprias planilhas de cálculo, porque isso facilita muito. Bom, pessoal, então é o seguinte, a gente entra com a nossa área, no caso era 8, certo? E aí, então, a gente vai ter os primeiros 6, beleza? 6 metros. Então, a gente vai ter 6 aqui, beleza? Então, vou colocar 6, né? Se é primeiro 6, deixa eu só centralizar tudo para facilitar. E agora, o restante, qual vai ser a área restante, pessoal? Concorda comigo que a área restante vai ser a área total menos o primeiro 6. Olha lá. Deu isso, certo? Então, sobrou 2 metros quadrados. E aí, o que a gente vai fazer? Múltiplos de 4. Como assim? Eu vou dividir o que restou por 4, olha lá. Coloquei entre parênteses, divido por 4. E aí, pessoal, tranquilo? E aí, eu vou Então, ó, no meu problema, eu tenho que... A minha área em questão, ela tem uma região de 6 metros... e uma que é 0,5 vezes 4 metros, tranquilo? Se fosse, por exemplo, 10, então, ó, ia ser uma de 6 metros e mais uma de 4 metros. Se fosse, então, por exemplo, 14, olha lá, beleza? E assim sucessivamente, tranquilo, né? Tá, e aí, professor Matheus, o que isso me ajuda? Então, vai ser o seguinte, agora, ó, então, quantidade de pontos sem VA, vai ser uma para os primeiros 6 metros. Então, sempre vai ser um aqui, ó. Então, por que um? Porque eu vou ter, para os primeiros 6, sempre vai ter um ponto de luz. E para o restante? Ora, o restante vai ser igual ao múltiplo, quantidade, porque é um ponto de 60 VA para cada 4 metros, certo? Então vai ser esse rapazinho, só que ele arredondado para cima. Por quê? Por exemplo, isso aqui, ó, no nosso exercício a gente tem 8 metros quadrados. Então, a gente vai ter os 6 primeiros, um de 100 VA. Só que não sobrou 4 metros quadrados, sobrou só 2 metros quadrados. E 2 metros quadrados corresponde a quantos múltiplos de 4 metros quadrados? 0,5, concorda comigo? E aí, não é inteiro. Então, o que a gente faz? Coloca isso aqui, ó, arredondar para cima. E aí, seleciona e vá lá. Eita. Ah, sim. Tem que colocar um 0 aqui, né, gente? 0. Ah, Jesus, calma aí. Vai lá. Beleza? Então, ó, se for 11, quantos múltiplos de 4? Eu vou ter 1,25, né? Se preferirem, você pode fazer isso daqui, ó, pessoal. Uma outra alternativa, talvez ficar
mais claro para vocês, quanto que sobrou, ó. Isso aqui, ó, é área restante. Área restante. Qual vai ser a área restante? Vai ser a área total menos os 6 primeiros metros. Então sobrou 5 metros quadrados, certo? Esses 5 metros quadrados corresponde a quantas vezes 4 metros quadrados? Ora, corresponde a 1,25 vezes 1,25 4 metros quadrados. Então eu vou precisar de quantos pontos de luz? Vou precisar de 1 mais 0,25 pontos. Mas não existe 0,25, né? Existe ou é 1 ou é 0. Então a gente faz o quê? Coloca para cima. Então vai ficar 1 mais 1 que dá 2 pontos, tá aqui, beleza? E é bom ter isso porque, independente qual é a área, lá, coloca lá 21 e aqui, ó, no final você já tem a resposta de cara, pessoal. Então é muito prático, beleza? Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido, tentei ajudar vocês. E desde já, eu ajudei vários grupos de estudo nessa atividade, então se você não terminou a sua, vai ser um prazer ajudar você. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pela companhia durante esse módulo. E nos vemos no próximo, tá bom? Desde já, boas festas, meus queridos. Bom final de ano, bom Natal. Que um ano novo, que esse novo ano, né, esse novo ciclo anual, seja ainda melhor do que esse último que vivemos, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!